Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Aqui quem fala é o professor Daniel e vamos para uma aula de Química. Hoje vamos falar da estrutura atômica. O que é isso, professor? Primeiro a gente tem que lembrar que toda a matéria, né? O que é matéria? Matéria é aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Ela é formada de algo menor. Esse algo menor nós denominamos de átomo. Por que esse nome? Essa palavra tomo aqui significa parte. Então, e esse prefixo A, essa letrinha aqui, significa não. Antigamente, a ciência achava que o átomo era a menor parte que constituía a matéria. Mas para a gente falar do átomo, nós temos que ver os modelos. O que é isso, professor? Modelos foram ideias que surgiram para explicar o que seria esse átomo. O primeiro modelo que surgiu foi o famoso modelo da bola de bilhar. Como assim? Esse modelo foi proposto por Dalton, tá? Foi um cientista, e ele falou o seguinte, o átomo, a gente pode fazer uma analogia como se fosse uma esfera maciça, uma bolinha de bilhar. Então, átomo era uma coisa que para Dalton era indivisível, tá? Bem maciço. Depois foi surgindo as ideias de cargas elétricas e surgiu um novo modelo proposto por Thomson. Thomson já refutou, foi contra o modelo de Dalton. Por quê? Porque ele falou o seguinte, o átomo não é uma esfera maciça. Ele é uma esfera, mas ele tem partes. Ele tem cargas positivas e cargas negativas. Thomson foi a pessoa, o cientista que descobriu o elétron, que é a carga negativa. Depois disso, fomos evoluindo e um outro cientista, esse do nome bem complexo, Rutherford, estudando alguns elementos radioativos, fazendo uma experiência de bombardear uma placa de ouro com partículas alfa, viu que o átomo não era maciço como os dois modelos tentavam explicar. Na verdade, o átomo era constituído de um espaço vazio. Como assim, pessoal? No átomo tinha duas regiões, Uma região no centro, onde estava a maior parte da massa do átomo, e ao redor dessa região, nós tínhamos aqui um local onde os elétrons ficavam girando. Esse modelo proposto por Rutherford, como ele se assemelha a um modelo aqui do sistema solar, a gente vê muito essa figura aqui nos livros de química, ficou conhecido como modelo do sistema planetário. Logo em seguida, veio um outro cientista, Bohr. Bohr era aluno de Rutherford. Então, como aluno, ele continuou a pesquisa e melhorou a ideia do átomo. Ele falou o seguinte, realmente, o átomo, eu tenho um local onde ele tem a maior massa, né, que esse local ele chamou de núcleo, e os elétrons ficam girando ao redor desse núcleo, numa região que ele chamou de eletrosfera. Tá? Agora veja o seguinte, Bohr falou que eu tenho um núcleo, todo átomo é constituído de um núcleo, e ao redor desse núcleo ficam girando os elétrons. Só que esses elétrons giram em órbitas circulares, tá? Em órbitas circulares. E cada órbita, cada região, ele denominou de uma letra. Ele começou com K, L, M e foi dando sequência. Sabemos que nós temos 7 níveis de energia. O que é isso, professor? Níveis de energia são órbitas. Então,
de forma resumida, o átomo ele é composto de duas regiões. Uma região onde está concentrada a massa, que essa região a gente chama de núcleo. Então, nessa região aqui é onde tem a maior parte da massa. E ao redor do núcleo, girando aí em órbitas circulares, nós temos uma região que nós chamamos de eletrosfera. Beleza? Esses aí são os modelos atômicos. Então, ó, primeiro a surgir foi o modelo de Dalton, bem rudimentar, para tentar explicar do que era feita a matéria. Depois, Thomson melhorou, falou assim, não, ó, não é maciço, ele tem cargas positivas e negativas. Passado-se o tempo, Rutherford melhorou ainda o modelo que era proposto por Thomson, falando, não, o átomo é formado por uma região denominada núcleo e ao redor dela estão girando os elétrons. E aí, posteriormente, Bohr melhorou mais ainda esse modelo, até chegar nesse aqui, falando que o átomo tem uma região denominada de núcleo e os elétrons giram em órbitas circulares ao redor desse núcleo. Vamos lá, ó. De forma resumida agora, nós vimos aí que o átomo ele é formado por partículas menores ainda, que são as partículas subatômicas. Então, ó, primeira coisa que temos que entender, todo átomo tem duas regiões. Uma região chamada de eletrosfera e uma região chamada de núcleo. Beleza. Ó, o que tem na eletrosfera? Eletrosfera, né, nessa região vai ter os elétrons. Elétrons é uma partícula, olha aqui, ó, negativa, tá? Então, essa é a primeira partícula subatômica, ou seja, aquela que forma o átomo, tá? Então, elétron é negativo e fica na eletrosfera. Já lá no núcleo, nós temos uma partícula denominada de próton. Próton, por sua vez, ele é positivo e fica no núcleo. E além disso, para equilibrar as coisas aí, nós temos uma terceira partícula, que é o nêutron. Nêutron, tá? Lembrando que nêutron não tem carga, a carga dele é nula. Então, ó, veja, na eletrosfera eu tenho os elétrons, que aqui a gente vai representar ou pela letra E ou um E com sinal de menos, porque o elétron é negativo. E no núcleo nós temos o próton, que nós vamos representar pela letra P, ou por um P mais. Por quê? Porque o próton é positivo, possui carga positiva. E além disso, lá no núcleo de um átomo, nós temos os nêutrons. Os nêutrons nós vamos representar pela letra N, e nêutron não tem carga. Então, em alguns livros você pode encontrar assim, ó, N0, para falar que não tem carga. Então, ó, diante disso, nós podemos falar que o átomo é formado de elétrons, prótons e nêutrons. Ó, veja aqui, elétron é negativo e próton é positivo. Então, na natureza tem que ter um equilíbrio. Então, um átomo neutro, em um átomo neutro, o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons. Para quê? Para que esse átomo não tenha carga. Vamos lá. Veja aí, ó. Lembra que eu falei que os elétrons giram ao redor do núcleo? Então aqui, ó. Aqui nós temos o núcleo de um átomo. E aqui, ó, nós temos as camadas. As camadas é como se fossem as órbitas que os elétrons podem girar, tá? Então esse aqui, ó, é a parte da eletrosfera. Só que aqui, ó, cada camada suporta um tanto de elétron. Então, ó, começando do núcleo para a parte externa, tá? Nesse sentido,
nós chamamos que a primeira camada é a K, e aí segue a ordem alfabética. K, L, M, N, O, P, Q. Lembrando que nós só temos 7 camadas. Ó, a camada K, ela só suporta um máximo de 2 elétrons. A L, 8 elétrons. A M, 18 elétrons, tá? A N e a O, essas duas, suportam 32 elétrons. Então, essas duas aqui suportam 32 elétrons. Depois, a P suporta 18 elétrons. E, por último, a Q suportam 8 elétrons. Isso aqui é bom a gente lembrar desses números, tá? A gente vai usar isso posteriormente. Aqui nós estamos falando do modelo mais atual, que é o de Rutherford-Bohr. Por que tem esse nome? Porque surgiu com Rutherford e Bohr foi lá e melhorou esse modelo, tá? Diante disso, nós temos que começar a entender alguns números que a gente vai aparecer quando a gente estiver estudando mais a fundo os elementos químicos. O primeiro número é o número atômico, que nós vamos representar pela letra Z. O que é o número atômico? O número atômico te indica quantos prótons tem um elemento. É ele que diferencia os elementos. Então, o número atômico indica quantos prótons. Então, posso falar que Z vai ser igual ao número de prótons. Então, ó, veja, o hidrogênio ele tem um próton. O hélio, por que o hélio é diferente do hidrogênio? É porque, na verdade, o hélio tem 2 prótons. E lembre, os prótons ficam lá no núcleo, tá? Outro número importante que nós temos que saber é o número de massa. Como assim, pessoal? O número de massa, nós vamos representar ele pela letra A. Número de massa é um número que indica o número de prótons mais nêutrons de um elemento. Então, posso falar assim, ó, que o número de massa é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. Todo elemento químico ele é representado por esses 2 números. Ele tem essas 2 informações. Então, ó, diante disso, a gente tem condições de representar um elemento químico. Então, ó, como que eu represento um elemento químico? Como que eu falo de um átomo? Primeira coisa, você tem que lembrar, a gente falou muito isso em sala de aula. Todos os elementos químicos são representados por letras. Quando é uma única letra, essa letra estará em maiúsculo. Quando for formado de 2 ou mais, a primeira vai estar em maiúsculo e as demais em minúsculo. Então vamos aqui, ó, vamos colocar como exemplo o carbono. Ele é representado pela letra C. O carbono ele tem 6 prótons, então o número atômico dele é 6. E ele tem 6 nêutrons. Veja, se ele tem 6 prótons e 6 nêutrons, o número de massa dele vai ser 12. Por quê? 6 mais 6 é 12. Então, todo elemento químico vai ser representado por uma letra, vou colocar aqui X, e os 2 números, ó, veja, o número atômico, que é Z, vai ficar na parte inferior, e o número de massa na parte superior. Pode ser que apareça assim também, ó. A letra que representa o elemento químico, o número atômico aqui embaixo e o número de massa lá em cima. Ó, isso aqui é a maneira geral da gente representar um elemento químico. Beleza? Tranquilo? Se necessário, você vai pausando esse vídeo e fazendo as suas anotações. Vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui para a gente compreender. Ó, você tem a ilustração aí de 3 átomos, tá? Veja, esse aqui, ó, é o átomo de carbono, esse é o átomo de ferro e esse é o átomo de cloro. Então vamos lá, ele quer que com base nessas informações você complete
essa tabela. Começar aqui com o número de massa. Ó, número de massa, tá? Lembrando, ó, eu tenho um elemento químico. Na parte inferior vai estar o número atômico. Na parte superior, o número de massa. Outro detalhe, o número de massa sempre vai ser maior do que o número atômico, uma vez que o número de massa é a soma de prótons mais nêutrons. Então vamos lá. Número de massa aqui, ó, começando pelo carbono. O carbono, o número de massa dele é 12. Qual que é o número atômico? Ó, veja aqui. O número atômico dele é 6. Quantos prótons ele tem? Ó, lembra lá que na definição número atômico é o número de prótons? Então ele tem 6 prótons. Professor, quantos elétrons ele vai ter? Eu não sei, ó. Calma aí. O átomo não é nêutron? Então o número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons. Então se ele tem 6 prótons, ele vai ter 6 elétrons. E aqui, ó, como que eu vou descobrir o número de nêutrons dele? Veja. Se você observar, ó, o número atômico dele é 6 e o número de massa é 12. Lembra lá da formulazinha que eu mostrei nas imagens anteriores? Ó, número de massa é igual a prótons mais nêutrons. Vamos substituir aqui, ó. Qual que é o número de massa dele? 12. Número de prótons? 6. Isolando aqui, você vai ver que ele tem 6 nêutrons. Então, completando a sua resposta aqui, vai ser 6. Vamos agora para o ferro. Qual que é o número de massa do ferro? Opa, atenção, ó. Número de massa é este número aqui, o de cima. Então, o número de massa dele é 56. O número atômico. O número atômico é o de baixo. Indica quantos prótons. Então, é 26. Veja, acabamos de falar. Se o número atômico é 26, significa que ele tem 26 elétrons. 26 prótons. Quantos elétrons ele vai ter? Também vai ter 26. Uma vez que o número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons em um átomo nêutron. E quantos nêutrons ele vai ter? Ó, preste atenção. Tem um jeito mais fácil da gente descobrir esse número de nêutrons. Como assim, professor? Ó, basta você fazer essa continha. Você vai pegar esse, o número de massa, e diminuir pelo número atômico. Então, 56 menos 26 são 30. Vamos lá agora para o último. Cloro. Ó, cloro é o outro elemento. Qual que é o número de massa dele? Ó, o número de cima. Então, 35. Qual que é o número atômico? 17. Número atômico indica quantos prótons. Então, ele tem 17. O número de prótons vai ser igual ao número de elétrons em um átomo nêutron. Então, ele vai ter 17. E quantos nêutrons ele vai ter? Opa, faz aí, ó. 35 menos 17, você vai ver que ele vai ter 18 elétrons. Opa, desculpa, 18 nêutrons. Lembrando que prótons e nêutrons ficam no núcleo. Esses dois aqui, ó, fica lá no núcleo. Núcleo da onde, professor? Do átomo. Estamos falando de átomo. E os elétrons ficam na eletrosfera. Beleza? Tudo bem? Então, ó, ficamos por aqui. Lembre-se de acessar diariamente o seu portal GR8, fazer as atividades. Tendo dúvidas aí, é só entrar em contato pelos diversos meios de comunicação que nós temos. Grupo de WhatsApp, fórum, tá? E façam as atividades dentro dos prazos estabelecidos. Tudo bem? Então foi lindo e até a próxima aula.